Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje enfim chegou o dia da GE do Vasco, já está acontecendo lá na sede do Calabouço. Dia muito importante na história do Vasco. Com certeza a gente está muito confiante que no final desse domingo o Vasco será da 7777 Partners. Vamos falar muito desse assunto aí. Também vamos falar de treinadores argentinos. Muito possivelmente pode ser que o Vasco tenha um técnico estrangeiro e também aí reforços. O Vasco apresentou ontem mais 2 jogadores e também tenta a contratação de mais um meia. Vamos falar como que está a situação desse jogador. Mas antes de começar o vídeo já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Ficar sempre muito informado com as notícias e novidades do nosso Vascão, amigo. Vamos em busca de 180 mil inscritos. É vascaíno, meu amigo, aqui é o seu lugar. Se você é novo por aqui, tá mexendo pela primeira vez, já se inscreve aí pra ajudar demais, fechou? Bom, pessoal, está acontecendo agora a votação da GE para aprovação da SAF e, consequentemente, a venda de 70% do futebol do Vasco para 777 Partners por 700 milhões de reais. A votação teve início às 10 horas da manhã e terminará às 22 horas, ou para quem preferir, às 10 horas da noite aí. A partir de 1 hora da tarde, até agora na hora que eu tô gravando o vídeo não é 1 hora da tarde, a partir de 1 hora da tarde, o Vasco deverá começar a soltar as parciais da votação. Assim que a gente tiver praticamente certeza de que o Vasco vai ser vendido para a SAF antes mesmo do término da votação da GE, vamos trazer aqui no nosso canal para você ficar sempre muito informado. Inclusive o presidente da Assembleia Geral do Vasco, Otto de Carvalho, mandou um recado aí para nós torcedores do Vasco. Assista aí o que disse ele. Declaro aberta a sessão Assembleia Geral Extraordinária. Hoje às 10 horas aqui, já checamos a 0ª, auditor presente, poderes do clube presente, os fiscais também presentes na Assembleia, sócio estatutário. Hoje é um dia importante para o Vasco da Gama. Compareçam virtualmente, presencialmente. O futuro do Vasco está nas nossas mãos. Pois é, um dia muito importante aí na história do clube. Torcedor, você que é sócio aí, tá apto a voltar na GE, vai lá, meu amigo, volta e ajuda o Vasco aí a sair desse atoleiro que a gente se meteu durante todos esses anos. Não vejo a hora do Vasco voltar a ser um gigante aqui no futebol brasileiro, principalmente também na América do Sul, fazer frente aos demais adversários aí, Boca Juniors, River Plate. A gente quer ver esse tipo de jogo, não o Vasco jogando contra Brusque, contra Sampaio Corrêa e perdendo para esses times, né? Tô cansado de ver isso aí. Quero ver o Vasco jogando jogo grande. Confesso eu que sinto inveja assim desses outros times que estão jogando Libertadores, que disputam até mesmo a Copa Sul-Americana. A gente vê um Ceará chegando longe, o Atlético Goianiense indo lá na casa do Nacional e vencendo o time do Luizito Soares, velho. O Vasco onde tá? Na 2ª divisão, perdendo para Sampaio Corrêa, empatando com a Chapecoense, empatando com o Ituano, perdendo para Novo Horizontino e perdendo para o Vila Nova, que até então era o último colocado da Série B. São diversos exemplos que o torcedor pode usar a seu favor para ter certeza de que o Vasco tem sim que ser vendido para 777 Partners, porque o Vasco com suas próprias forças, com essa politicagem, não irá sair do atoleiro nunca. Se não for vendido urgentemente, não vai ser mais um time grande. Em breve vai ser time de Série C, como o Vitória está sendo um time da Bahia. O Vitória era time de Série A, ficou muitos anos na Série A. Logicamente não se compara com a grandeza do Vasco, mas é um time grande no estado da Bahia e que ficou muitos anos na Série A e hoje amarga a Série C do Campeonato Brasileiro. Entre vários outros exemplos, Portuguesa, o próprio América do Rio de Janeiro e por aí vai. Times que fizeram parte da elite do futebol por diversos anos, que hoje estão à beira do ostracismo. Eu não quero ver o Vasco passar por isso. E se não for vendido, o Vasco vai em breve se tornar um museu. Porque jogando a sua 5ª Série B e correndo risco de não subir ainda, nenhum clube resiste a isso. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião, se você é a favor da venda do futebol do Vasco aí para 777 Partners. Bom, pessoal, ontem infelizmente o Vasco acabou perdendo várias posições na Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro venceu, deu uma ajuda pro Vasco, né? Porque a Tombense poderia vencer e encostar mais ainda no Vasco. O Vasco perdeu a 2ª e de quebra também a 3ª posição no G4. O Vasco amarga a 4ª colocação aí com 39 pontos. Encurtou a distância aí do 4º colocado, que hoje é o Vasco, pro 5º, que atualmente é o Londrina. Chegou a 33 pontos, o clube paranaense. E está apenas 6 pontos aí do Vasco, cara. 2 rodadas, se o Vasco vacilar, está fora do G4. E hoje a distância do Vasco também aumentou consideravelmente para o líder da competição, Cruzeiro, né? Chegou a 10 pontos com a vitória do Clube Mineiro ontem, frente à Tombense.
O Vasco que vai voltar a jogar na próxima terça-feira contra a Ponte Preta e possivelmente devemos ter aí os reforços à disposição do técnico Emílio Faro, né? O atacante Fábio Gomes, também o lateral esquerdo Paulo Vitor e também possivelmente o lateral direito Matheus Ribeiro, que também foi apresentado ontem juntamente com o Bruno Tubarão. Esses 4 reforços já estão registrados no BID e poderão ficar à disposição do técnico Emílio Faro para a partida aí de terça-feira contra a Ponte. O Vasco também espera definir a situação aí de alguns outros jogadores, né? Principalmente também do atacante Gustavo Maia, que está acertado com o Vasco, só que ainda não foi oficializado pelo clube. Será que o Vasco vai desistir novamente do jogador? Vamos aguardar durante essa semana se vai ter alguma novidade quanto a esse assunto. E também o Vasco segue em busca aí de mais um meia para o elenco, né? O Vasco tenta a contratação do Matheus Vital, encontra uma grande dificuldade. O Corinthians já aceita topar emprestar o jogador, só que o atleta deseja retornar ao futebol da Europa. Inclusive, alguns clubes da Bélgica e também da Grécia demonstram interesse no meio-campista e pode ser que ele esteja bem longe do Vasco. Vamos aguardar essa semana se vai ter alguma definição, se o jogador aí vai conseguir retornar ao futebol europeu ou, quem sabe, será jogador do Vasco. Aqui no Brasil também o São Paulo demonstra interesse na contratação do meio-campista. Mas voltando a falar do campo, né? O Vasco precisa voltar a vencer, cara. Precisa vencer de qualquer jeito a Ponte Preta. Joga fora de casa, sim, mas tem que conseguir os 3 pontos. Tem que vencer esse jogo, porque senão vai complicar de vez a situação do Vasco na próxima rodada da Série B. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite para a próxima partida de terça-feira. Ponte Preta e Vasco, jogo fora de casa. Na minha opinião vai ser 1 a 0 Vasco, gol do Raniel. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar da busca do Vasco por um treinador, né? Todo dia começam aí as especulações. A gente vem falando aqui diariamente do técnico Marcelo Bielsa. Ele teria confirmado um interesse, sim. O projeto da SAF do Vasco teria se interessado, de acordo com o portal vascaíno.net. E pode ser que assim que a 777 Partners assumir o clube, quem sabe pode existir algum avanço nas negociações e o Marcelo Bielsa, enfim, deverá comandar um clube aqui no Brasil e será o novo técnico do Vasco. Vamos aguardar ver se vai ter evolução nas negociações. Outros nomes começam a ser especulados. O nome do Ricardo Zielinski, técnico argentino com diversas passagens por grandes clubes lá na Argentina e também alguns clubes menores, foi especulado no Vasco. O staff do treinador teria desmentido aí essa possibilidade, que não houve até o momento nenhum contato das partes e que as negociações não estão em andamento. Esse técnico foi responsável por um dos maiores vexames da história do River Plate, que foi a queda para a Série B lá do campeonato argentino. Ambos são muito experientes, mas se fosse para escolher, logicamente eu escolheria o Marcelo Bielsa, um treinador aí nível europeu, treinou diversos clubes lá no futebol europeu e com certeza é um nome que me agrada e muito. Apesar de eu ter uma certa resistência com um técnico estrangeiro, devido àquele famoso período de adaptação, o Vasco não tem tempo para ficar esperando o técnico definir a vida, esperar falar o português. Marcelo Bielsa é um nome sim que me agrada, mas talvez para o início do ano de 2023. Eu acho que agora para a Série B eu tentaria de tudo manter o Emílio Faro, caso o Vasco não conseguisse fechar aí com algum outro treinador brasileiro, que na minha opinião seria extremamente importante fechar com o Renato Gaúcho, que na minha opinião é o melhor técnico disponível no mercado para comandar o Vasco. Mas isso é a minha opinião, né? O Vasco pode entender diferente e querer contratar um técnico estrangeiro já agora para tentar subir o Vasco para a primeira divisão. Deixa aí nos comentários se te agrada a possibilidade do Vasco ter um técnico argentino. Qual desses 2 treinadores você entende que seria melhor para o Vasco? É o louco Bielsa ou o Ricardo Zielinski? Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nada e comenta aí embaixo se você é a favor ou contra a SAF, hein? 7777 neles. Tamo junto e é nóis.